Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui todas as manhãs, de segunda a sábado. Tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos e vai edificar e abençoar o meu e o seu dia. Amém? Então já se inscreva aqui no canal durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilhe, envie nos seus grupos de WhatsApp, no seu status, para mais pessoas ouvir. Amém? Hoje o nosso texto, seguindo a sequência, está no versículo 15, do capítulo 3 de Lucas, ainda falando sobre João Batista, e diz: O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Amém. Então, o que me chama a atenção é que o texto diz aqui que as pessoas estariam se questionando em seu coração. E João respondeu a todos, né? Eu os batizo com água, mas virá alguém muito mais poderoso do que eu. E nós temos que entender o contexto ali também. João Batista, ele era filho de Zacarias, sacerdote, e ele herdaria. Seu pai e sua mãe eram da tribo de Arão, e eles, descendência de Arão, e ele teria já uma carreira, né, a seguir, digamos assim. Ele seria um sacerdote também, ele serviria no templo, mas ele abriu mão de tudo. Ele usaria vestes sacerdotais, ele usaria roupas boas, né, digamos assim, e ele abriu mão de tudo para viver esse tempo no deserto, vestido de roupa de sacos, né, feitas de sacos, se alimentando de mel e de gafanhotos e de outras coisas, mas a Bíblia cita essas duas. E ele abriu mão de tudo daquilo dali para viver o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E esse contexto nós temos que entender, porque as pessoas, quando ouviam dessa maneira, viam onde ele estava, eles já sabiam o que tinha lhe custado, o porquê ele estava ali, aliás, o que ele tinha aberto mão para poder estar ali. Então, para João Batista custou muito, ele abriu mão de muita coisa para poder estar ali fazendo o que ele estava fazendo, anunciando a Cristo, preparando o caminho para Cristo. E muitas vezes nós vamos abrir mão de muitas coisas, nós vamos, na verdade, relativizar muito o valor das coisas. O Evangelho faz isso com a gente começa a dar valor e não preço às coisas, e nós começamos a reposicionar essas coisas em nossas vidas. Por isso que vai nos custar muito, nós vamos abrir mão de muitas coisas que nós achávamos importantes. Mas o Senhor tem coisas muito mais importantes, e Ele é muito mais valioso e importante para nós do que qualquer outra coisa. E então começam a aparecer as condições para ele, falando: você poderia estar no lugar aqui, você poderia ganhar mais seguidores, você poderia ter os seus discípulos aqui. Mas ele não estava preocupado com isso. Mais para frente nós vamos ver sobre os discípulos dele também. Então ele abria mão, ele falava: não é a mim. E quando questionavam ele: mas os seus discípulos estão deixando de seguir você para seguir a Cristo, ele fala: glória a Deus, é para ele mesmo que eu estou preparando. Cara, então vai vir alguém muito mais poderoso do que eu, que não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias, ou seja, eu não sou digno de
de lavar os pés dele, que isso era a função do menor da casa, ou seja, ele está falando, é como se eu não fosse nada perto dele, é como se eu não existisse perto de Cristo. E muitas vezes nós estamos fazendo as coisas para Cristo buscando honra, buscando lugar aos olhos dos homens, e não, tudo isso vai nos custar, tem que nos custar. E muitas vezes nós deixamos de fazer também por ser algo que é tradição, às vezes uma tradição familiar, uma tradição cultural do meio onde nós estamos inseridos, municipal ou estadual ou até da nação, e muitas vezes essas tradições nos tiram do lugar do Senhor, são coisas que não são de acordo com a Bíblia. Então nós temos que analisar essas coisas e falar, opa, peraí, eu estou vivendo uma tradição humana aqui, de homens aqui, mas não é algo que a palavra diz, não é onde o Senhor quer que eu esteja. Então nós temos que abrir mão de todas essas coisas que não levam a Cristo, porque João Batista abriu mão da sua vida, de tudo que ele tinha ali para preparar o caminho para outras pessoas, amando o próximo, preparando, batizando, um batismo de arrependimento, e ele era duro em suas palavras. Ele não falava, vem aqui que você vai ser amado por Deus. Não, ele falava, você tem que se arrepender, você está vivendo o que é errado perante a lei, perante o que Deus quer, e vai vir o tempo em que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e esse fogo vai separar a palha do trigo. E muitas vezes eu escuto, às vezes eu escuto adolescentes, né, jovens falando que já viveram muito tempo, com seus 10, 12, 15, 20 anos, né? Não, já vivi muito, eu tenho 41, não sei você, talvez 30, 50, 60, 70, 80, 100 anos, e parece muito para nós, mas nós temos a eternidade pela frente. Parece que quando eu olho para trás, eu falo assim, uau, já vivi 41 anos, coisa pra caramba. Talvez eu tenha mais 25, 30, 40 anos pela frente, talvez esteja na metade ou da metade para frente da vida, e parece muito tempo, mas quando nós olhamos para frente nós temos a eternidade. A questão é aonde nós queremos passar a eternidade? Com Cristo, ou aonde tem um lago de enxofre, onde há choro, ranger de dentes, no inferno, ou no paraíso com o nosso Senhor. Então as escolhas que nós fazemos agora e daquilo que nós abrimos mão ou não é o que vai nos ditar a eternidade. E parece que a eternidade está longe, não, mas não, a eternidade está ali, logo ali na frente. Para alguns a eternidade chegou bem cedinho, para alguns demoram bastante, e a questão é que nós temos a oportunidade de escolher, mas tem que ser algo pensado, tem que ser algo intencional, se nós vamos seguir a Cristo ou nós vamos seguir aquilo que nós achamos que é o correto, que não, muitas vezes não é o Cristo, o Jesus. Tradições, o que nos falam, vamos por porque foi nos falado, nos ensinado, mas não, nós temos a Bíblia. Se nós dissemos que Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, nós temos que seguir o que Ele disse, o que Ele diz está escrito aqui. E nós falamos, mas isso, mais aquilo. Não, tudo que está aqui, cada dia mais é mais provado pela ciência. A NASA recentemente provou que existiu a lua vermelha que está descrita no dia da crucificação. E tudo que tentam provar que não existiu, o que está na Bíblia, falham miseravelmente. Então, o que eu e você estamos esperando para viver aquilo que Jesus tem para nós? Estamos esperando um novo João Batista para vir pregar? Não, tem milhões e milhões de João Batista falando isso para nós todos os dias, para que a gente venha se arrepender, receber o Espírito Santo e consertar as nossas veredas, alinhar as nossas montanhas, as estradas tortuosas, como nós vimos ontem na primeira parte desse texto aqui do capítulo 3. Nós temos que nos arrepender para alcançar a eternidade
com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa buscar esse arrependimento em Cristo. E eu quero te ver na eternidade. Deus te abençoe, um excelente final de semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.